Quem é o guardião do umbral e qual o seu papel na evolução do ego? Esse guardião do umbral, isso nos explica muito bem o mestre, ele é o reflexo de nossos egos. Todo mundo possui esse guardião do umbral. O guardião do umbral se forma a partir da energia de nosso Lúcifer interno. Quem é de fato o guardião, o guardião dos tesouros do espírito, é Lúcifer. Os egos, podemos colocar também numa linguagem, são granulações, são cristalizações dessa energia luciférica. Porque Lúcifer tem um papel muito importante a cumprir na evolução do homem. Na mitologia, Lúcifer, ou Prometeu, como é conhecido e chamado na mitologia grega, ele foi o que roubou o fogo dos deuses e trouxe à terra. Vale dizer, esse fogo é o puro espírito que veio a essa terra. E é Lúcifer quem dá ou é os próprios impulsos, a maioria dos impulsos que se expressam através do corpo humano. Mas ele atravessa toda a criação. Mas esses impulsos, eles começam a adquirir outros matizes e começam a se desviar do seu primitivo propósito quando adquirimos a capacidade de escolher. Os animais em si, eles não têm consciência para fazerem escolhas, eles não têm o intelecto para discernir a respeito das suas escolhas. O ser humano ganha isso, porque ele possui uma máquina capaz de fazer isso. Não vou dizer que isso acontece já no primeiro retorno, nos primeiríssimos retornos, mas com o tempo, esse discernimento, ele vai se abrindo, vai se desenvolvendo. E à medida das nossas escolhas, que formos fazendo essas escolhas, então nós vamos fortalecendo determinadas características nossas. E essas características, até porque ignoramos a realidade humana, a realidade da existência, da vida como um todo, seguimos cumprindo certas pautas mecânicas ou instintivas que trazemos do reino animal. Só que, entendo o intelecto, ali vão se depositando e formando os resíduos ou agregados que, com o tempo, se transformam em egos, e esses egos, então, são essas condensações, granulações dos impulsos que eram puros originalmente. E aí se forma o ego. Dessa forma se forma o ego, que se complica mais e mais. E o mestre Samael deixa isso claro. A chamada evolução para o ego não é evolução, é complicação. E é por isso que tudo se complica. Então, o guardião do umbral, ele é o reflexo disso tudo. Ele, ao mesmo tempo em que defende certas coisas, por outro lado, também alimenta certas coisas. E aquele que escolhe servir o seu guardião do umbral, certamente seguirá pela via esquerda, cedo ou tarde. Por isso é importante praticar o discernimento. Mas isso surge jamais em retornos mais avançados. Não existe um nível determinado para fazermos escolhas do tipo, eu quero me tornar anjo, eu quero me tornar um arcanjo, ou eu quero me autorrealizar. Isso é muito variado, porque tem as essências virgens e tem as essências já que passaram pelo processo de involução e já reassumiram novamente forma humana pela segunda ou pela terceira vez. Então, essas essências maduras, já calejadas pela vida, pelas marcas da vida, pelos sofrimentos da vida, essas têm mais facilidade de fazer uma escolha, por exemplo, pelo caminho espiritual. Mas não quer dizer que elas escolham exatamente o caminho espiritual, porque para muitas chispas não interessa a autorrealização. Isso também é um outro fato que vem se somar a tudo isso que estamos abordando.